Polipolar Show, um programa polarizado, fragmentado, feito por individualistas unidos. Com vocês, Regina Casé! MC Carol! E aí, pessoal? Jefferson Tenório! Vovô Isaac, vovô Davi, vovó Fani e vovó Riva. Agora, o que houve de interessante foi o seguinte, eu tinha essa foto muito pequena no computador. Vovó Fani? É, a vovó Fani. Míope? Muito, né? Muito. E a tal ponto que o que aconteceu foi eu pedir para ampliar para fazer um cenário. E aí descobri que vovó Fani fuma maconha. Isso quer dizer, vai perguntar se eram vários betes no mão de baseados na mão. É, eu acho que ela não fumava, ela vendia, porque olha quanto. Tudo bem. Tô um pouco tímida, tudo bem. Tudo bem, a gente vai passando pelos vários estados, eu também fico tímido às vezes. A conclusão com o passar dos anos é que é melhor expor a timidez. A gente oferece tudo que a gente tem. Mais ou menos. Não é bem isso. Agora vamos ver quem tá aqui. Aí já aqui já é a vovó Riva. É casada com o Davi. Não, com o Isaac. Nossa, tá errado esse casal, hein? Então era isso o tempo Não, tá todo. totalmente errado, porque o vovô Davi combina muito mais com a vovó Riva. Mas mil vezes. Você veja como Ela a é vida muito mais arrumadinha, certinha, ele também, careta. O vovô Isaac é doidão que nem essa aqui. Ela achou? Quer beber alguma coisa? Tem todinho aí nesse carro. Você não bebe nada? Desde os 18 anos eu não bebo. Mais uma vez por ano eu finjo. Um gole para brindar. Em que ocasião? Publicidade? Explica um pouco o seu figurino. Não tem nada de especial. O que eu mais gostei foi tênis. Obrigado. Isso me lembra o meu tempo de rapper. É que eu só usava tênis chamativos. Por que você parou de usar tênis chamativos? Porque eu me tornei professor e que me exige uma certa postura, né, de alguém que não pode usar determinados adereços. Gente! Porque senão as pessoas não te levam a sério. Mas de vez em quando eu uso uns tênis um pouco mais, né, um All-Star, por exemplo. Ousadia, Nossa, meu uma Deus! Foi preso? Quase. Ainda mais um All-Star de cano alto. Não, meu Deus! Vermelho. Essa cadeira é bem melhor que a outra. É aconchegante, macia, aquela outra era mais assim. Gostei desse cenário. Só melhora. Só tá melhorando. Essa eu odiei. Eu tô assim, ó. Ah, meu Eu devo Deus. estar péssima no visual. Não, vou me posicionar melhor aqui. Pode falar. Podemos falar assim, nós dois. Eu também falo assim com você. A gente acabou de encontrar com a vovó Fani, né? Teve uns anos atrás que eu falei que eu ia embora, Ah, era isso. que eu ia mudar de nome, Catrina Catana. E que eu ia viver de desenho, que foi como tudo começou, né? Eu fazia desenhos na infância, comecei a fazer umas frases engraçadas. Aos 15 anos eu comecei a aumentar essas frases que viraram músicas engraçadas, cômicas. E aí eu falei, gente, tô de saco cheio, vou virar Catrina Catana e vou mudar de país, vou para um país que tampe o rosto. E aí eu vou desenhar. Aí eu pensei também, eu falei, cara, e se meus desenhos viralizar e eu ficar famosa com os desenhos, como Catrina Catana? Aí vai ter que mudar de novo. Vou ter que mudar de novo, porque era sobre fama. Eu tava tendo esse problema, assim, sabe, de... exposição, tu vai na rua, tu quer foto. Eu gosto. Só que às vezes você tá almoçando e aí, do nada, ficam cantarolando palavrões. E eu não canto. Chocante!
E eu canto palavrão, mas eu não falo palavrão. Só que, quando eu vou pra rua, as pessoas chegam gritando, achando que... que a MC Carol grita no dia a dia. Eu não grito no dia a dia. Só com meu marido, mas enfim. Vovô Davi tinha uma oficina mecânica no Catete e Aguinaldo Timóteo foi trabalhar lá. E aí foi demitido porque cantava muito durante o trabalho. E aí que ele foi dirigir para Ângela Maria e virou cantor. Então pode dizer que o vovô Davi lançou Aguinaldo Timóteo. Isso. Agora, a vovó Fani, ela tinha alguma coisa artística, assim? Não, além só de fumava fumar maconha maconha. mesmo, Só. Mas ela parece pelo jeito de vestir, não é? Ela não parece? Talvez gostasse de reggae. Você conviveu com seu avô? Com meu avô, muito. Ele muito me influenciou tremendamente, nas melhores e nas piores coisas. Estamos falando do Ademar Cazé? Sim, do Ademar Cazé. Ele é um dos... Pioneiros. Do rádio, né? Sim. É, exato. A história dele é incrível, né? Quer que eu resuma? Por favor. Ele nasceu numa cidade chamada Belo Jardim, em Pernambuco. Ele veio praticamente de pau de arara. Não acho que ele veio num pau de arara daquele, mas veio assim, se embolando do ônibus para um caminhão e tal. E chegou aqui e foi trabalhar na estiva mesmo. Aquilo, dormiu na rua, passou muitas dificuldades. Mas ele era um cara muito inteligente, muito esperto. Ele foi carregar rádios, que naquela época, anos 20, 30, era aquele armário, né? Lembra que tem filme, aquele grandão, claro. Assim. E aquilo foi indo, ele começou a ganhar dinheiro, virou meio sóciozinho minoritário do cara que era o dono dos rádios. E aí foi juntando uma grana, começou a comprar os próprios rádios, aí começou já a vender os rádios. Aí ele ficava puto, que só tinha música e pessoas, e coisas gringas. Ele foi na Philips para comprar uma onda, um horário. Começou com uma coisa pequena, acabou tendo um programa que começava de manhã, tipo o programa do Silvio Santos, e até de noite, chamava Programa Cazé. O dia inteiro. Agora, não quero humilhar o seu avô que lançou o Aguinaldo Timóteo, mas ele lançou a Carmen Miranda. Um caso de mobilidade social, daquele 1 em 1 bilhão, assim, um filme do Frank Capra, assim, entendeu? Né? Aquelas coisas que não existem. E aí ele ficou muito reacionário durante o período dele, jovem e maduro, assim. Depois, quando ele ficou velho, ele ficou legal de novo. Mas ele virou integralista, que ele achava que todo mundo, que ele não trabalhasse, que não tinha grana porque não trabalhava, porque ele venceu, que qualquer um poderia vencer. Ele foi o primeiro coach. Aí, qualquer um pode vencer? Não, tem gente que trabalha tanto quanto você. Como é que tá tudo? Tô mais focada no trabalho, não fico igual antigamente. Antigamente, eu ia lá pra favela, pro mototáxi, ficava até de madrugada na rua, chegava em casa cheio de composição para escrever. Maravilhoso. É muita história, cara. Claro. É uma história mais sinistra do que a outra. Tipo o quê? Eu tenho uma música que se chama Minha Vizinha Louca. E aí são histórias que eu peguei ali. A música fala assim: não aguento essa mulher noite e dia na janela. Ela me perturba e eu perturbo ela. Se ela lava a roupa, eu boto fogo no lixo. Se eu faço uma festa, ela quer arrumar atrito. Se eu aumento o som, ela diz com 90. Eu roubo a água dela, o dia vira um inferno. O filho dela quebrou o meu telhado. Eu fui no poste dela, meti um gato, ela chama. Você só foi ler o seu primeiro livro com 20 e tantos anos? Sim, com 24 anos eu fui ler o meu primeiro livro de literatura, né? Um livro do Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo, um livro de contos, e que me deixou abismado com aquela linguagem que até então eu desconhecia completamente. E virou professor de literatura, é uma curva incrível. Na casa dos seus pais não tinha livros, nem a escola te dava Machado para ler? Tinha em casa, mas eles serviam para outra coisa, os livros, né? Eles serviam para segurar o pé da mesa, servia como brinquedo, né? Para jogar em alguém quando a gente brigava, né? Assim. Tem pessoas que merecem uma boa livrada. É verdade. Uma boa se livrada. Mas tem melhorado, você não acha? O quê? Tudo. Pô, adoraria dizer logo que sim, mas eu tenho dúvidas. Tá melhor ou tá pior? Aonde? Ah, Niterói, né? Você acha que tá melhor ou pior, afinal?
Eu acho que está pior e melhor. Pior. Pior. Mas a minha tendência sempre é dizer que melhorou porque eu sou muito contra a nostalgia. Vou te confessar uma coisa, eu passei todos os anos 80, que é uma década, fingindo que eu achava legal. Eu falo pela minha comunidade, cara, eu acho que tá pior. Acho que está as duas coisas. Temos avanços e temos retrocessos, avançando e retrocedendo, avançando e retrocedendo. Mas eu acho que melhorou muita coisa. Por exemplo, assim, eu nunca imaginei que uma menina de 15 anos ia levar sua namorada para apresentar para a família, normalmente. Exato, e é muito recente. Avançou muito. Muito. Eu tenho 2 assuntos que vêm muito assim. Um é porque eu tenho um filho preto, então eu sou jogada, querendo ou não, na luta antirracista. E tenho uma filha PCD, que a Benedita é surda. Então, eu também fui projetada, querendo ou não, na luta anticapacitista. O que acontece? Antigamente, se a pessoa tinha um filho, uma filha com deficiência, PCD, essas pessoas eram escondidas. Você não via nem na rua. Não via, em lugar nenhum. Você não via no cinema, não via no restaurante. As pessoas eram prisioneiras. Era uma coisa terrível. Hoje em dia, esse lado avançou tanto das pessoas estarem não só na rua, mas no mercado de trabalho e na escola. E não é uma inclusão só. Acho que tudo isso tem que melhorar muito mais ainda. Mas nesses aspectos, eu acho que a gente melhorou muito. É isso, a gente tem que perceber que o progresso é uma coisa assim, paulatina, mas que está acontecendo. E ainda é insuportável, é uma situação indescritível, é um negócio horroroso. Na época do meu avô, por exemplo, tinha mais respeito, não tinha barricadas. Você sabe o que é barricada? Que se coloca para o caveirão não entrar? É. Assim. Não tinha isso. As pessoas não fumavam. Crianças fumam na rua, como se fosse uma coisa super normal. E aí eu fico pensando, caraca, se meu avô visse isso, tipo, cigarro para ele já era tatuagem, para ele já era punk. Compreendo, mas de outra perspectiva, não é maravilhoso que uma artista como você, uma mulher feminista, possa fazer o tipo de trabalho que você faz, com a contundência das suas letras, com a força. Isso é uma coisa que também é muita expressão do mundo que a gente vive hoje. Ontem eu fiz uma fala em Belo Horizonte e a primeira resposta que eu dei antes de começar a falar foi: um romancista negro quer não ser perseguido, quer não ser censurado ou ameaçado, né? Eu não entendo até hoje o que aconteceu, porque o seu livro é uma coisa maravilhosa, O Avesso da Pele. E aí começaram a proibir o livro. Uma diretora resolveu fazer um vídeo dizendo que o livro era pornográfico e que as crianças não poderiam ter acesso àquele livro. E aí os livros foram recolhidos em 3 estados. O Hamlet matou Polônia, o Romeu e Julieta é uma história de suicídio. A literatura não é violenta, né? O que é violento é a vida. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral, Pedro Álvares Cabral. Chegou 22 de abril, depois colonizou, chamando de pau-brasil. 15 caravela, trouxe muita morte. 1 milhão de índios morreu de tuberculose. Falando do sofrimento dos tupis e guaranis. Lembrei do guerreiro Quilombo Zumbi. Zumbi dos Palmares, vítima de uma emboscada. Se não fosse andar, eu levava chicotada. É isso. Eu digital para você. Vou te pedir para você me dar um direct, um zap, alguma coisa para alguém que eu digital para você. Vou mandar pro Ioiô. Ioiô, não vamos sair. Vamos ficar em casa, tá chovendo. A vida é boa. Oi, amor. Quando chegar em casa, tira uma carne do congelador. Você escreve assim bem, é? Não, porque eu fico muito tempo, até no celular, ainda mais nisso.
Regina, você é uma pessoa realmente muito generosa. Para quem é? Para o Santiago. Para mim. Todo mundo fala, não mande áudio. Eu falo, prefiro que me ligue, se não mande áudio. Em última opção, escreva. A Fernanda Montenegro, o que você prefere receber assim? Michel, vi sua peça, gostei muito, parabéns. Da Fernanda Montenegro. Michel, meu querido, que peça, que coisa maravilhosa que você fez, Michel. Aquilo tudo que a Fernanda faz. Ela manda áudios de horas que eu não só delicio, que eu gravo várias vezes em outros lugares para não ter risco de perder. Prazer, Carol Bandido, a mulher do Borogodó. Eu quero teus amigos de uma vez só, de uma vez só. Ele quer que eu vou pra igreja e seja a mulher do lar. Ele quer que eu largue tudo e pare de cantar. Eu tenho alguns amigos que acordam muito cedo, eu acordo muito cedo. O Zeca, ele liga sem introduzir nada, Zeca Pagodinho. Assim, você está escovando o dente, 6 vezes 7 anos, ele fala, Zeca, como é o nome daquela moça que viajou aquele dia no avião? Não sei, ele entra num assunto assim, 7 horas da manhã. Maria Bethânia acorda cedo, tem pessoas muito legais. Pessoal simples que te liga de manhã, né? Isso é uma conversa de estranhos? Não, porque parece, né? Eu sentei num banco de uma praça, aí você sentou num banco... Me desculpe, senhor, eu realmente me confundi. Você tem uma bala aí para me oferecer? Ah, eu não tenho. Bala não tem. Não é Como assim. se chama? Não é assim que chama pombo. Como chama pombo? Gru? Ó, estão vindo agora. Ó. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. Lá, 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 ya. A foto do casamento que eu ainda não vivi. Mas eu conversei com você, né? Você está tomando muito suco de laranja. Como você sabe? 5 coisas fundamentais para você com a letra R. Rock, meu filho. 5 coisas fundamentais na sua vida com a letra V. Com a letra M. Mamão? Ah, eu não vivo sem. Rapaz. Mamão papaya de mamão manhã. papaya de Que manhã, beleza. Não vou entrar nas frutas, mas eu vou ter que citar mais uma, que é o melão. Ah, hoje eu comi melão. Eu sei quais são as coisas fundamentais da minha vida, mas nenhuma é com R. Entendeu? Tem algumas, posso tentar? Pode. Com R? Com R. Vai, dá uma cola. Riso. Riso. Rua. Fundamental. Puxa, arrasou. Não, raso é com A. Vida, vitórias, vinhos. Maçã e melão. Assim. Maçã também, maçã. Gente, uma salada de fruta. Você não pode viver sem salada de Não fruta. pode viver sem salada de fruta. Velas, que eu acendo vela também. Faço meus pedidos. Miolo. Nossa, que susto. Eu pensei que você ia falar miojo. Depois, uma coisa tão natural. Maçã, morango, melão, miojo. Reggae. Reggae. Adoro reggae. Então pronto, reggae. Ufa. Meu Deus. Pensar virou um artigo de luxo. E eu acho que esse programa faz com que as pessoas pensem e que elas se incomodem como andar na chuva. E eu pensei que não só incomoda quem pensa, mas também incomoda quem espera o pensamento do outro. Quer fazer um teste? Quero, claro. Assim, eu vou fazer uma pergunta para você. Beleza. Tá? Só que você não vai me responder. O que é a vida? Você se construiu durante a vida ou as coisas foram mais acontecendo? Quando eu era mais nova, eu achava que tudo, o crédito era todo para mim. Tudo que eu consegui, eu que fiz e tal. Hoje em dia, eu olho para o meu pai e para minha mãe e vejo que eu tive, não vou nem ser injusta de dizer sem intencionalidade, com pouca intencionalidade deles, mas eu tive uma educação antirracista. Vou te dar um exemplo concreto.
um amigo do meu pai, preto, entrava, o porteiro mandava pela porta dos fundos, o meu pai nem tinha lei Afonso Arinos quando era pequeno. Meu pai e minha mãe desciam, a gente descia de camisola, minha mãe brigava, meu pai brigava, e ia dizer, eu vou chamar a polícia na delegacia. Então, isso tudo, ninguém me disse, mas depois de muito mais velha, é que eu lembrei, que eu percebi como eu fui educada e forjada nesse ambiente. Por exemplo, eu lembrei, eu morava num prédio de classe média em Copacabana, mas a minha mãe, com muita naturalidade, deixava eu dormir na casa da Marinete. A Marinete morava numa favela que tinha ali na Lagoa da Catacumba, onde tem aquele parque, e ela morava lá, a Marinete, que trabalhava lá em casa. E eu adorava, porque era muito diferente de morar num prédio, não ter elevador, e muitas crianças, todo mundo ficar na rua e tal. E aí eu ia, minha mãe deixava. Claro que não era como hoje em dia, estar numa favela que não era uma coisa tão armada e com questões de segurança. E aí, um belo dia, eu andando pela rua, um cara bêbado, muito louco, começou a cantarolar no meio dos meus amigos, 30 meninos, ali no mototáxi, começou a cantarolar que ia me largar de barriga. Aí eu falei assim, cara, se eu bater nesse cara, do jeito que ele tá, vai ser covardia. Não vou bater nele, vou retribuir com a mesma moeda. Fui pra casa, fiz uma folha de música, que é a música Vou Largar de Barriga, que é a primeira música. E aí botaram nós dois, eu com um cara muito louco do meu lado, que no dia ele tava muito louco, ele tava louco ao dobro. E aí gostaram daquele teatrinho. Eu batendo nele, artisticamente. Claro. E que era mais ou menos assim. Te meto atrás das grades, eu destruo a sua vida. Eu com 15 anos. Se me largar de barriga, se me largar... Eu vou na Maria da Penha, vou no batalhão, não adianta tu fugir. Aí essa era que eu batia. Tu vai pagar pensão. Eu gosto de ficar com vários livros, né? Assim, por eleitor, né? Ter muitos livros e ficar lendo. E o que eu terminei de ler recentemente foi o último livro editado do James Baldwin, Da Próxima Vez, O Fogo. Eu vi em algum momento um documentário sobre ele que estava rolando, ele em Paris. Em Paris, o Baldwin encontrou, digamos assim, um lugar para descansar, né? Para descansar do racismo. Porque, primeiro que o racismo, ele nos distrai de coisas importantes. Ele nos mobiliza para que a gente lute contra, né, o racismo e faça com que a gente não tenha forças para lidar com as questões internas, né, para lidar com o avesso, para lidar com os nossos infernos, né, como diria o Frantz Fanon. Aí meu bisavô chegou para mim um belo dia e falou assim, Carolina, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, vou ser desenhista. Ele, não, isso não é a profissão, isso daí é brincadeira. Eu falei, aí ele pegou e falou assim, pense numa profissão. E aí eu pensei, repensei, aí eu falei, vô, já sei o que eu vou ser policial. Ele, pô, parabéns, é isso, adorei. Uau. E aí eu ia ser uma policial. E aí aconteceu esse fato aí, então foi um acaso, não era meu plano. Nossa, subi num palco. Eu fiz o Central da Periferia, Minha Periferia ao Mundo, a Minha Periferia aqui, fiz Cidade dos Homens, todos os anos, escrevendo, dirigindo os meninos, e todos eram gravados em favelas. E uma coisa que eu ficava, e mesmo quando não era favela, viajando pelo Nordeste em lugares muito pobres e com as pessoas com aquele tipo de vida que você fala assim, como é que isso funciona? Como é que a pessoa cria esses 10 filhos? Como é que... Parecendo impossível. E pessoas muito alegres e muitas melhores festas, os melhores sambas, os melhores forróis que eu já fui na vida. E essa pergunta me perseguiu durante, acho que, dos 70 anos que eu tenho, uns 30, era assim, da onde vem essa alegria? Do sofrimento também, mas muito do sofrimento. Porque senão essa pessoa morre. Se não tiver alguma coisa legal, se só for aquele outro lado que você não está entendendo. E isso me colocou num lugar que, assim, me deu uma obrigação. Jogou o sarrafo lá em cima. Eu falei, porra, eu tenho obrigação de buscar isso e de fazer da minha vida uma festa boa, né?
O Walt Whitman me ensinou isso, né? Ou seja, sou contraditório? Sou, contenho multidões. Ódio ao Walt Whitman, que é se te queres matar, por que não te queres matar? O Guimarães Rosa, a literatura não usa a linguagem de dia de semana, né? Tudo que nos separava, subitamente falhou. Rubem Braga. Eu lembrei de um verso do Murilo Mendes. A sua cabeça é uma dália que se desfolha nos meus braços. A minha bisavó que me criou, ela mandou escolher entre ela e esse trabalho. E você fez o que quando ela falou isso? Eu falei, vó, então, eu preciso comprar meu Danone, cara. Eu risco todos os livros, eu risco com o que eu tenho próximo, assim, é caneta, é lápis. Eu preciso marcar o livro, eu preciso, porque se é algo que está me marcando, né, é como se fosse também a volta, né, então eu vou marcar você também, e é uma maneira também de gravar, né, de memorizar, né, de guardar essas frases dentro de si, e aí você vem num programa como esse, aí você diz as frases. É para isso que serve, Para afinal, marcar o isso livro. que serve, né? Eu preciso. Eu morava sozinha já, né? Com 14 anos. Ninguém deu força? Ninguém. Teus Cara, pais? minha mãe me deu. Minha mãe não quis que o meu pai ficasse próximo, aí foi embora para Niterói. Eu morava no Rio e foi embora para Niterói. Hoje em dia eu tô próxima dos dois. Foi você que se aproximou? Foi eu que me aproximei. Eu permiti ele se aproximar, na verdade. E por quê? Do nada, acordei e falei, Um pai e uma mãe aí, não é verdade? É porque minha mãe é muito louca, cara. Minha mãe é muito louca. Minha mãe é muito fã da Ludmilla. E aí, cara, ela quase morreu esses dias aí, velho. Não interessa, tipo assim, você chama ela pro seu aniversário na sua casa, ela vai querer ouvir Ludmilla até amanhã, meio-dia. Ela não aceita o fim. Muito triste. Fica muito E de forte. ver pessoas geniais, adolescentes, todo mundo falava, você tinha apenas crianças. Criança nem tinha tanto, porque eu sempre achava, vai que muda o mundo, ou que entra alguma coisa boa, que essas crianças ainda cheguem. Mas quando é adolescente, que você via um menino incrível, uma menina incrível, e uma potência, um potencial incrível, e que você via que ali já encruou, a palavra é essa, que dali não tem como ela sair daquela situação, sabe? Isso, para mim, era dilacerante. Ver possibilidades incríveis para o Brasil, para o Rio, de coisas que iam mudar, que a gente podia ser a vanguarda a vanguarda dos encontros, a vanguarda do anti-gueto, sabe? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. É a hora do público entrar. Foram me chamar. Aí rolou um outro convite para fazer uma palestra numa universidade nos Estados Unidos. Aí foi legal, aí tinha uma tradutora traduzindo, deve ter melhorado um pouco do que eu estava falando. A palestra era sobre o quê? Sobre funk? Sobre música? O que que era Eu a nunca sua? sei sobre o que é as coisas. Você não sabia o que que era aqui quando você... Não sabia. E ainda não sei. Não te esqueça, meu amor, que quem mais chamou fui eu. Sempre fui o teu calor, que minha alma aqueceu. E num sonho para dois, viveremos a cantar, o amor de Ana. Please, Diana. Please, Diana. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de Bem TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é Bem TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando
Tá, chega. Já deu.